Boa noite a todos. Eu vou desativar os comentários porque eu preciso desabafar. Eu preciso fazer uma coisa que publicamente eu nunca fiz. Porque hoje a tristeza que minha alma está sentindo é olhando para a minha história, meus 40 anos que eu dediquei dos meus 58 anos de vida, e ter que passar pelo que eu estou passando por causa da irresponsabilidade de um profissional de comunicação. Eu estou escrevendo meu livro biográfico e esse livro tem mexido muito comigo, mexido com a minha alma, mexido com a minha história. E eu venho de uma história de muita luta, de muito sofrimento, como todo brasileiro, como toda brasileira. Eu venho de um tempo que, como artista, como cantora, eu cantei numa época que eram pouquíssimas mulheres que cantavam. Eu tive oportunidades diversas, eu não posso reclamar que Deus não me deu a oportunidade de deixar o estado de Sergipe, de sair de Sergipe. Por que você não saiu? Eu não saí por amor a essa terra que eu vivo hoje. Espere um pouco, por favor. Eu não tenho como atender agora, eu vou desligar, depois eu retorno para a pessoa, porque eu vou falar tudo que eu estou sentindo. A pior coisa que pode existir é alguém usar de má fé, ou de opinião, ou de achismo próprio, e atingir uma pessoa, uma mulher de 58 anos de idade, uma mulher que tem uma história, uma mulher que deu a sua vida pela cultura desse estado, e esse estado nunca me deu estabilidade, nunca. Mas tudo que eu tinha de melhor para dar a Sergipe, eu dei. E pegar um texto meu, que eu fiz como uma reflexão espiritual, para honrar as mulheres da minha terra através da minha mãe, e usar isso como se eu estivesse querendo atingir uma pessoa que eu não conheço, eu não estou de brincadeira com vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês terem ideia de como eu funciono. Desde a década de 90, que eu decidi que eu não ouviria nada daquilo que não tivesse a ver com o meu estilo, com o meu trabalho, com as coisas que eu gosto de consumir. Eu não conheço uma música de Wesley Safadão, eu não conheço uma música de Solange, de Aviões, de Magnífico, de Cavaleiro. Não é só de um artista, são de vários artistas. Eu não conheço. Por que eu não conheço? Porque eu não consumo, eu não escuto. A minha vida, a minha rotina de vida é minha casa, é leitura. Ninguém me vê em festa, ninguém me vê em farra. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei drogas. Então eu tenho um estilo de vida que é próprio, que é meu. E eu ter que passar como mulher, como mãe, como avó, por causa da irresponsabilidade de um radialista que quis criar uma intriga entre eu e um profissional que eu não sabia, gente. No ano 2023, havia uma equipe dentro da fundação. Essa equipe foi designada pelo líder maior cuidar da programação dos artistas nacionais. Só essa equipe cuidava disso. Eu não participava de forma direta, olha, coloca não sei o que, nada disso. O trabalho era eficientemente feito por uma equipe especializada. E eu lembro, em 2023, quando chegou na minha mesa o contrato desse rapaz, eu disse, quem é esse Natanzinho? Aí o pessoal disse, é um rapaz que está despontando. Mas ninguém me disse se ele era de Sergipe, ninguém me disse se ele era do Nordeste, ninguém me disse se ele era do Brasil. Sabe quando eu fui saber que esse menino era sergipano? No dia 26 de fevereiro, quando eu estava fazendo um show, celebrando meus 40 anos de Aracaju, que eu celebro 42 de Itabaiana e 40 de Aracaju, que eu vim para Aracaju em 1985. E meu filho vinha para Aracaju para tocar
uma música específica, que foi a música Aleluia, que é uma música que marcou durante a pandemia, quando ele me chamou para orar na sacada do prédio, do apartamento, e viralizou. A gente não esperava que as pessoas estivessem gravando. Ele me chamou para a gente orar um Pai Nosso, e o Pai Nosso ali não foi gravado por ninguém, ou seja, estava todo mundo orando junto. E aconteceu o que aconteceu, eu convidei meu filho para tocar a música comigo, na celebração dos 40 anos de Aracaju. E meu filho manteve contato antes do show, dizendo: minha mãe, eu não tenho como sair de Itabaiana, porque aqui está tendo um show de Natanzinho. Que é esse Natanzinho? Ele é daqui de Itabaiana. Eu não sabia até o mês de fevereiro que esse rapaz é da minha cidade. Amados, eu quero só que vocês pensem junto comigo, porque teve gente que disse: olha, escuta o que disseram comigo, que eu sou invejosa. Uma pessoa que diz uma coisa dessa não me conhece. Porque se uma pessoa me conhecesse, uma pessoa invejosa não coloca no palco as pessoas que eu já coloquei. Uma pessoa invejosa não divide o seu palco com as pessoas que eu já dividi. Isso para mim, sabe, mexeu com a minha alma por vários motivos. Já fui convidada para ir embora para a Bahia, não quis. Fui convidada para ir embora para Pernambuco, não quis. Fui convidada para ir embora para Paraíba, não quis. Fui convidada por um fã que me deu passagem, lugar para cantar durante um ano em São Paulo, o saudoso Demócrito Laurindo, um advogado que era o meu fã, e me deu uma passagem da Varig e disse: São Paulo lhe espera. E eu entreguei aquela passagem de volta para doutor Laurindo, Demócrito Laurindo, e disse a ele: doutor Demócrito, muito obrigada, mas eu não vou representar um povo que não me conhece. Não vou querer ser amada e respeitada por um povo que eu não tenha crescido junto com eles. Eu fiz isso. Tive a oportunidade de ir embora para a Califórnia, não fui. Tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, a convite de um jornalista que me conheceu aqui, que ficou meu fã, chamado Joel Silveira. E quando eu fui fazer o Pixinguinha no Rio de Janeiro, fui à sua casa, junto com o saudoso Amaral Cavalcante, Joésia, Chico também estava, quem mais, meu Deus, Sucupira, a saudosa Luiz Pinelli. E ali naquela ocasião, o saudoso Joel disse: venha passar um tempo na nossa casa, venha morar na nossa casa, no tempo suficiente para o Rio de Janeiro te conhecer. Conversou com a esposa dele, que era Dona Iracema, e eu disse: Joel, muito obrigada pelo seu convite, mas eu não vou aceitar, porque eu deixei em Aracaju um filho de 3 meses que está me esperando voltar para casa. E eu tinha ficado uma semana no Rio de Janeiro por conta do Pixingão. Então, amados, se tem uma coisa que eu tive na minha vida, foram oportunidades. Mas eu não as quis. Eu decidi não querer. Eu decidi ficar em Sergipe. Eu dizia, e quem me acompanha sabe disso, eu sempre disse: eu quero crescer com Sergipe. Se Sergipe recuar, eu recuo com Sergipe. Se Sergipe avançar, eu avanço com Sergipe. Agora, eu quero que vocês raciocinem comigo novamente. Eu dei o meu voto pessoal para o atual governador, em consideração à família, que é uma família que eu tenho apreço. Se eu quisesse, no governo dele, estourar como artista, era minha chance. Era minha chance. Porque eu sei que não me faltaria apoio. Mas sabe o que eu fiz? Eu aceitei sentar numa cadeira, sabe para quê? Para ajudar a minha classe. Para trabalhar pela minha classe. Agora eu pergunto a vocês: se eu tivesse ambição de crescer profissionalmente como artista, ir mais longe, mesmo com 58 anos de idade, 40 anos de carreira, como é que eu vou buscar a lamparina da luz de uma pessoa que tem uma geração diferente da minha, um público diferente do meu, para aparecer? Usem a inteligência, usem a cabeça, pelo amor de Deus, usem a cabeça. Como é que eu faria uma coisa dessa? Como é que eu seria imprudente, irresponsável, inconsequente de fazer... Olha, Marinês,
que na época que eu comecei minha carreira, disse: você vai para Paraíba porque eu quero que a minha Paraíba lhe conheça através de mim. E eu disse assim a ela, ao telefone, naquela época era um telefone fixo. Eu disse: Marinês, quem deu o meu telefone fixo para ela, inclusive, foi a saudosa Clemilda. Eu disse, nós cantamos juntas. Como foi que Marinês conheceu? Nós cantamos juntas em Cristinápolis. Isso tem, gente, nem lembro o ano que foi, mas tem muitos anos. Ela disse: sua voz é isso, aquilo, mas você não vai chegar na Paraíba sem mim. E eu disse assim para ela: Marinês, a minha missão não é na Paraíba, a minha missão é em Sergipe. Eu amo cantar na minha terra, eu amo cantar para o meu povo, eu posso até ir ali fazer um show, mas eu volto para minha casa, porque eu gosto da minha terra. Mas eu lhe prometo uma coisa, olha o que eu prometi para Marinês: quando eu for à Paraíba, eu direi ao seu povo o que você fez com suas palavras por mim. E eu fui receber em 2000 e quanto, Senhor? Gente, que eu estou um pouco confusa com a minha cabeça. Não sei se foi 2016 ou foi 2006. Sei que foi o troféu Gonzagão em Campina Grande. Quando eu subi naquele palco, eu contei a minha história com Marinês e peguei aquele troféu e dediquei a ela. Se eu fosse uma artista ambiciosa, eu teria aceitado todos os convites que me fizeram. Mas eu disse não por conta de uma oração que eu fiz ainda jovem para Deus. Eu dizia todo o sucesso, eu com 19, 20 anos, despontando para o sucesso. Naquela época, um dizia uma coisa, outro dizia outra, outro falava uma coisa, outro falava outra. E eu me lembro que eu ficava me olhando no espelho e eu dizia assim: Senhor, as pessoas falam isso e falam aquilo e falam isso. Senhor, o Senhor me conhece. Eu me assustava com aquilo. Me assustava com a forma como as pessoas falavam. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eu nunca me acostumei com isso. Porque a pior coisa que existe é uma pessoa lhe julgar sem lhe conhecer. Eu vi várias pessoas me desrespeitarem como mulher, me desrespeitar como mãe, me desrespeitar como artista, me desrespeitar como sergipana. Porque um cidadão resolveu pegar um texto meu que eu fiz por uma inspiração própria, por conta de uma obra que está mexendo com a minha mente e com o meu coração, com minhas memórias, e dizer que eu estava mandando para um cidadão. Eu não sei, se honesto, se você me perguntar qual é a música de sucesso dele. Gente, eu só não faço juramento aqui, porque juramento é pecado. Mas eu dou a minha palavra a vocês. Eu não conheço uma música desse cidadão. Uma eu não conheço. Mas, amorosa, mesmo diante do que aconteceu, das últimas horas, você mesmo assim, eu não fui no Spotify. Eu não fui em YouTube. Eu não fui em lugar nenhum. Porque quem manda na minha vida não é a opinião pública. Quem manda na minha vida sou eu. Agora, dizer que isso não me abalou, que isso não me entristeceu, e vou dizer a vocês por que me abalou. Porque eu até tenho resistência, eu até tenho uma força, uma coisa de uma resiliência, eu tenho. Mas você quer ver eu abalada? É alguma coisa tocar nos meus filhos. Eu vi a minha filha que está amamentando numa tristeza e numa dor de ver a mãe dela passando por isso, que não tem desculpa, não tem pedido de perdão, que tire a dor da minha filha. Por tudo que eu fiz pro Sergipe, e que Sergipe não me devolveu, pelo menos em estabilidade, pelo que eu ofereci, me deu, não me deu. Porque hoje, Sergipe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu não tivesse amigos, se eu não tivesse pessoas que gostam de mim, que conhecem a minha história, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei. Então eu quero dizer a vocês que eu sou uma guerreira, eu sou uma sobrevivente,
Eu sou uma artista que mesmo conhecida em outros lugares, eu me considero com muito orgulho uma artista regional. Eu nunca tive vontade de ser nome nacional. Tinha um profissional aqui chamado saudoso Gélio Albuquerque. E tem pessoas que são amigos dele que vão lembrar disso. Que ele dizia assim, ele é estudioso da psicologia. Ele falava assim, Amorosa boicota o sucesso dela. E eu boicotava mesmo. Porque eu não queria viver longe da minha família. Eu não queria viver longe da minha terra. Quando eu fui fazer uma turnê na Europa em 2004, que eu fiquei 2 meses entre Alemanha e Áustria. Quando eu cheguei, que eu desci do avião, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu beijei o chão do aeroporto. Eu beijei o solo do aeroporto de onde o avião parou e estacionou. O Senhor, o Espírito Santo, está fazendo eu lembrar de uma vez. Eu morava ali na José Freire, do Salgado Filho. Eu sentada na rede e sendo perseguida por causa de política. E eu olhei para o céu e eu dizia assim, Deus, por favor, chorando como eu estou aqui. Por favor, Senhor, tire esse amor que eu sinto por Sergipe. Eu pedi isso a Deus, que tirasse do meu coração o amor que eu tenho por Sergipe. E eram umas 2 e pouca da tarde. E eu sempre tive uma sensibilidade assim, de sentir Deus falando pelas coisas, pela natureza dele. E do nada apareceu na minha frente 2 pássaros voando. Eu na rede. Eu disse assim, eu entendi, Senhor, e continuei chorando. Quando aqueles pássaros passaram um do lado do outro, como eu estou muito emocionada, sabe? Muito abalada com tudo isso que fizeram comigo. Me desculpem, mas eu não vou dormir hoje sem abrir a minha alma. Eu não vou dormir. Coisas que eu estou contando aqui, eu ia contar só no meu livro. Amorosa, que você desativou, porque eu quero falar, eu não quero ouvir, eu quero falar, eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de abrir o meu coração. E quando eu ouvi aqueles 2 pássaros, para mim foi como Deus dizendo, você nasceu para viver do lado do seu povo. Mas Sergipe é uma terra que só ama seus artistas se eles estourarem. Se eles brilharem para os outros. Se o artista daqui viver se dedicando só às coisas daqui, eles não valorizam. Eles não respeitam. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu frequentava muito a igreja. Essa coisa religiosa que vocês veem em mim, eu tenho isso da minha infância. Eu ia para a igreja, aos 6 anos de idade, eu ia para uma igreja. Eu fui para a igreja com 6 anos de idade. Com 8 para 9 anos, eu abria a Bíblia, ficava lendo dentro da minha limitação. E eu lembro uma vez, eu deitada em frente ao antigo hospital de Itabaiana. O hospital de Itabaiana não era onde é hoje, era em frente à minha casa. Eu deitei na calçada e eu olhava muito para a serra. E eu disse assim, Senhor, diga algo para mim. Eu não vou chorar não. Vovó, tira ela daqui agora. Eu não quero que ela veja eu chorando. Ela quer lhe dar um abraço. Não quero que ela veja eu chorando. Não quero. Leve ela, por favor, filha. Por favor. Por favor, filha. Por favor, filha. Filha, eu não mereço passar por isso, filha. Por favor, leve ela daqui. Por favor, filha. Me desculpe, filha. Eu precisava fazer essa live. Eu precisava. Eu tô muito, muito triste, filha. Me perdoe. Mamãe, eu quero Totó. Tire ela
ela daqui, por favor. Meu filho, por favor. Traga água para mim. Me desculpe, minha filha acabou de chegar. Eu abri a live sem ela aqui, porque se ela tivesse, ela não ia deixar eu fazer essa live. Me desculpem. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir a minha alma. Acredite em mim quem quiser. Me julgue quem quiser. Mas, meu Deus, quanta injustiça. Quanta injustiça, meu Deus. Eu estou me acalmando. E eu sentado na calçada do hospital. Eu lembro, eu de 8 para 9 anos. Eu pegava a Bíblia e eu fechava. Deixa eu pegar, eu tenho Bíblia aqui perto. O meu quarto só tem livros. Eu sou movida a livros. Você vê essas coisas de... Eu não acompanho nada disso, gente. Eu passo minhas noites vendo vídeos da palavra de Deus. Eu busco a palavra de Deus, não é porque eu quero parecer santa para ninguém, não. Porque eu amo Deus. Eu amo a palavra dele. Eu amo tudo que vem dele. Eu só estou de pé porque Deus cuida de mim. Eu amo, meu Deus. Eu amo. Quando eu faço uma live, eu podia fazer live para divulgar meu trabalho. Eu faço live para levar a palavra de Deus. Porque eu acho que é isso que as pessoas estão precisando. É da palavra de Deus. Não é de artista, disso, daquilo. Se Deus me der shows, amém. Se Deus não permitir que venha, amém. Eu aceito da mesma forma. Mas não façam injustiça comigo. Não inventem coisa que eu não fiz. É o que fizeram comigo. E eu lembro eu sentada na calçada do hospital, em frente à minha casa. Eu disse, Deus, deixa eu abrir a tua palavra, para eu nunca mais esquecer o que eu vou ler agora. E na hora que eu abri, caiu na passagem do bom samaritano, que é a passagem que Jesus fez poucos milagres na terra dele, porque o seu povo não aceitou a missão dele. Eu passei 40 anos da minha vida dando a Sergipe o amor que eu sempre tive por Sergipe. Eu sou uma das artistas que mais cantei em Sergipe. Uma pessoa que quer fazer sucesso não faz música sobre cidades. Uma pessoa que quer fazer sucesso não faz música para falar do seu povo só. Se eu quisesse sucesso nacional, eu teria ido embora daqui. Eu não fui embora porque eu amo Sergipe. Mas vocês, uma pessoa vem me colocar contra uma pessoa que eu não conheço, trazer sofrimento para mim, para minha família. Isso não se faz. Isso não se faz. Eu estou indignada. Eu não ficaria com isso guardado aqui no meu peito, porque quem me conhece sabe que quando eu quero falar uma coisa, eu falo, eu vou falar. Na hora que eu respondi com o pronunciamento, eu acordei assim tão, sabe, fora de tudo, porque eu estou tão introspecta nos meus projetos, nas minhas coisas, que eu não tive dimensão da gravidade de como tudo foi feito. Eu não tive. Aí minha filha disse, minha mãe, grave um vídeo explicando então às pessoas. Eu sentei no sofá, na poltrona, acho que foi aqui que eu gravei o vídeo. Abri meu coração e disse, gente, eu fiz, porque eu quis, esse é um mês muito especial, é o mês das mães.
E quando eu quis fazer a análise, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que eu falo da força da mulher itabaianense e da força da minha mãe, que é uma mulher de uma força que eu digo, Deus, eu não tenho a força da minha mãe. E eu quis, de alguma forma, agradecer pelas coisas que ela me ensinou. E relatei sobre um termo baseado nesse livro aqui, ó, que eu estou lendo, que é um livro que trata sobre o poder das palavras negativas, mesmo que você tenha boa intenção. Porque a boa intenção de quem quer que seja não muda o significado de uma palavra, não muda. E quando você chama alguém de filho de não sei o quê, você está amaldiçoando os pais dessa pessoa. Não é a pessoa, são os pais dela. Então eu quis exaltar a importância de honrar as pessoas que nos ensinam. E se vocês lerem o texto, vocês vão ver. E fazer isso comigo, com a história que eu tenho, com tudo que eu fiz por essa terra. Eu estou pedindo a Deus assim, eu tenho orado por Ele. Senhor, não deixe que as coisas subam para a cabeça. Porque quando as coisas sobem para a cabeça, a pessoa perde o discernimento. A pessoa perde o bom senso. Eu não conheço alguns estilos musicais, porque eu não acompanho. De verdade, coração, gente. Se vocês entrarem no meu carro, eu boto vocês de frente para os meus músicos. Tem um músico que sempre me ajuda. Ele vai ser essa testemunha. Se você entrar no meu carro só entra 97.1, que é uma rádio que eu gosto de ouvir, porque traz a palavra de Deus, me alimenta das coisas de Deus. Eu não escuto rádios populares. Isso há muitos anos. Isso há muitos anos. Mas amor, você não põe nem outra rádio para ouvir nada. Quando eu quero ouvir uma música de MPB, são músicas que eu gosto mais, eu ponho eu acho que é 93.5, que é uma rádio que toca mais música popular brasileira da minha geração. Eu tenho 58 anos, gente. Ninguém pode me obrigar a consumir, gostar de uma coisa que não é da minha geração. Ninguém tem o direito de me obrigar a conhecer todos os artistas. Só para vocês terem ideia, no mapa cultural são mais... Eu cheguei lá com 9 mil e poucos inscritos no mapa. Nós rodamos esse estado de Sergipe, cadastrando artistas. Conseguimos aumentar para mais de 13 mil inscritos no mapa cultural. Você sabe que são 13 mil artistas só dentro de um estado. Você querer que eu tenha tempo. Eu sou uma dona de casa. Eu sou uma guerreira, eu acordo de manhã já lutando pela sobrevivência. Vocês acham que eu tenho dinheiro guardado? Vocês acham que eu sou rica? Eu sou uma guerreira como vocês. Eu sou uma sobrevivente como vocês. E eu não mereço passar por isso. Vocês desrespeitaram, desonraram uma conterrânea, uma artista, uma mãe, uma mulher, uma avó. Vocês me desrespeitaram. Eu estou pedindo sim a Deus, Senhor. Perdoe eles não me conhecem, eles não sabem minha história, não sabem nada. Não deixe, Senhor, eu sentir dor de mágoa. Essa dor é de tristeza. E esse chorar é para a tristeza sair. Sabe, Sergipe? Vocês já me fizeram chorar várias vezes na minha vida. Mas eu nunca senti uma dor tão grande como essa que eu senti de ontem para hoje. Porque a pior coisa que existe é a injustiça. A pior coisa que existe é a maldade. É a pessoa querer criar intrigas. Eu fui ontem procurar um amigo meu, advogado, seguindo a orientação da minha filha. Porque eu ia com a intenção de entrar com um processo de dano moral contra mim. Esse amigo é uma pessoa que gosta muito de mim. E ele disse, amorosa, ele quis enaltecer a minha história, você não precisa disso. Vai ser mais desgaste emocional para você. Eu saí lá do escritório dele, assim,
ouvindo Ele, mas ainda assim com uma dúvida dentro do meu coração, sabe? Dizendo, Senhor, eu nunca processei ninguém na minha vida. Pessoas que já me caluniaram, pessoas que foram para a televisão falar mal de mim. E quando eu estava trabalhando 15 horas por dia dentro de uma fundação para ajudar um artista sergipano, e eu tenho que passar por isso. É algo que, se vocês imaginarem o que eu estou sentindo no meu coração, vocês não imaginam, porque eu estou olhando para trás e pensando, Senhor, valeu a pena todo o amor que eu dei para essa terra, Senhor. Será que eu dei mais do que eu deveria ter dado? Pessoas de virem hoje à tarde me atingir politicamente. Eu não quero saber de politicagem. Eu não quero saber da sua ideologia. Eu não olho ideologias. A minha ideologia é a palavra de Deus. Eu olho pessoas. Eu olho gente. Se alguém faz algo que eu considero correto, eu vou lá e defendo. Se eu acho que fez errado, eu vou lá e critico. Mas eu critico com respeito. Eu não critico sem base, sem saber o que eu estou dizendo. No jornalismo, a gente aprende. Eu fui para a faculdade, eu tenho DRT por direito adquirido. Porque eu comecei a minha vida na comunicação. Comecei no rádio, comecei no jornal impresso. Olha como tudo isso me emociona, porque eu estou escrevendo a minha obra. Comecei no rádio, na Rádio Princesa da Serra, do Jornal Serrano. Eu e meu amigo saudoso Rivaldo, a gente cortava com uma tesoura a medida da nota ou do patrocínio e colava. Tinha que colar no papel para mandar rodar. Eu sou desse tempo. E 4, 5 meses antes dele morrer, ele chegou na casa de minha mãe e entregou um documento que disse: Dona Persina, entregue isso aqui à sua filha. Ela tem direito. Ela trabalhou. Ela contribuiu durante 2 anos com o nosso trabalho. Eu tenho DRT por direito adquirido. Mas eu fui para uma faculdade. Com mais de 30 anos eu fui para uma faculdade. Eu sentei no banco de uma faculdade porque eu entendi que eu precisava aprender mais. E me sentei naquela faculdade para aprender. E no jornalismo, a gente aprende uma coisa que é essencial ao bom jornalista. Ele não pode levar uma notícia sem ouvir as partes. Se uma pessoa tem acesso a outra, que custa mandar uma mensagem, perguntar a fulano, esse texto você fez direcionado a fulano de tal, Beltrano, e eu diria a ele o que estava acontecendo comigo, o que me motivou a fazer o texto. Mas existe uma passagem na Bíblia que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje pela manhã eu tive com irmãos na fé e contei o que aconteceu comigo. E um deles disse assim para mim: irmã, não entre em brigas judiciais. Você é uma mulher de Deus. Quem lhe justifica é o Senhor. É o Senhor quem vai justificar você. Foi isso que meu irmão disse para mim. Mas não é fácil eu estar passando por isso. Eu não desejo isso. Eu não tenho inimigos, graças a Deus. Não tenho. Eu posso ter pessoas que eu discordo do ponto de vista do que elas fazem e como fazem. Porque tem pessoas que estão com a aculturação de coisas que Deus não se agrada. E eu não sou obrigada a dizer amém a coisas que eu não concordo. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Uma coisa é você dizer assim: eu tenho fé em Deus. Outra coisa é você legalizar a chegada de Jesus na sua vida. Jesus muda. Uma vez eu vi um homem de Deus chegar para mim no início da minha conversão. Eu faço 21 anos de conversão esse ano. Ele disse: Deus vai mudar a sua vida.
E eu confesso que no dia que ele disse isso, eu achei um tanto quanto exagerado da parte dele. E passados esses 21 anos, o que eu posso dizer para vocês é que Jesus mudou minha vida de dentro para fora. Eu sou uma artista, se eu for contratada, eu vou cantar e canto com amor, eu canto com alegria, mas eu cumpro o meu trabalho, desço do palco e vou para minha casa. Quem conhece minha história, os músicos mesmo sabem que eu sou assim, a vida toda eu fui assim. Eu chego na cidade, faço o show, termino o show, eu volto para minha casa. Tem artista que fica até amanhecer o dia, tem artista que entra em festas, etc. Eu não vou entrar no mérito das escolhas de ninguém. Eu estou falando de como eu sou, de como é a minha postura de vida. Eu sou uma mulher que vivo na minha casa. Para eu ir na casa de uma pessoa, tem que ser alguém muito especial para mim. Não gosto de incomodar, de viver na casa de ninguém. Procuro viver a minha vida cuidando da minha família, cuidando das coisas que eu gosto. Eu amo ler, eu amo meditar, eu amo ver vídeos que me ensinem alguma coisa. Eu estou com 58 anos, mas eu aprendo todos os dias. Eu aprendo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Canais que eu gosto de canais que falam da palavra de Deus e de saúde. Eu amo. Tem um jornalista chamado Fernando Betete, gosto do canal dele, amo o canal dele, porque tem muitas coisas instrutivas. Tem um japonesinho, como é o nome dele, meu Deus? Peter não sei o quê, como é o nome dele, meu Deus? Pio, não sei o quê. Eu não lembro direito, mas é um japonesinho que ensina sobre remédios naturais. Quando a gente chega na idade que eu tô, a gente procura coisas que venham trazer saúde pra gente, que venham trazer um bem-estar pra gente. E eu sempre procurei assim me esforçar, mas não gosto muito de algumas coisas, de malhação, não gosto de ver a vida de ninguém, não sou de estar entrando em perfil de pessoas, eu não tenho esse hábito. Eu não sou de estar catando stories. Eu procuro stories de quê? Por exemplo, ações do governo. Eu gosto de acompanhar as ações do governo, porque é um governo que eu oro, um governo, olha, governo de Marcelo Deda, que muita gente sabe que não foi o Marcelo Deda, mas muita gente ligada a ele me perseguiu. Mas eu orava por Marcelo Deda, para vocês saberem como eu sou. Agora imagina como eu peço a Deus por esse governo atual. Porque eu conheço a origem de quem está governando. A origem, eu digo, familiar. Então, gente, o que aconteceu de ontem para hoje, sabe, desencadeou dentro de mim. Eu vendo a forma desrespeitosa. Um amigo meu me ligou hoje, de Brasília, Letícia Amorosa. O jornalismo não faz isso que fizeram com você. Ele contando a história de uma menina. Do Magníficos, uma cantora que teve alguma coisa com um parente dessa pessoa e o parente dessa pessoa desistiu das coisas. Eu não desisto das coisas porque eu tenho Jesus. Eu não desisto das coisas porque eu tenho Deus na minha vida. Mas uma pessoa chegar e vir dizer que eu quero me aparecer em mídia, se eu quisesse me aparecer em mídia, eu não faria um textão, eu faria um card e colocaria, e marcaria ainda o cabra e dizia, como é que você usa esse termo? Eu ia direto no ponto, porque quem me conhece sabe que eu sou mulher de ir direto ao ponto. Eu sou amorosa, mas quando eu quero ser braba, eu sou melhor do que amorosa, melhor do que amorosa, mas eu não escrevi com essa intenção. Leia. Mas eu não soube interpretar seu texto. Sente com alguém que seja um professor, que seja um educador e diga, fulano, explique aqui esse texto. Essa pessoa está se direcionando para alguém específico. Se vocês soubessem a quantidade de pessoas que usam palavrões, se vocês imaginarem, mas se elas entendessem, cadê o livro, meu Deus? Se elas soubessem o que eu tenho aprendido com esse livro aqui, olha que eu leio a palavra de Deus, que tem uma passagem em Provérbios, que diz que a vida e a morte procede da boca. É da boca que procede. Desse livro que eu mostrei na gravação, eu estou relendo ele. Estou relendo frase por frase, palavra por palavra, porque eu quero aprender, quero me policiar. Aí diz, mas você, tem uma pessoa que falou assim, mas você cantou uma música que fala de um palavrão. Cantei.
Cantei e canto, porque a música diz, na quarta é o cabrunco de dor no encaixo. Mas quando eu digo é o cabrunco de dor no encaixo, não deixa de ser uma palavra maldita. Ela é uma palavra maldita. Ela é cultural, mas ela é maldita. Eu sei agora com o que eu estou aprendendo com essa obra, que não é só um jargão cultural. Traz consigo uma carga espiritual, uma carga hierárquica, mesmo que alguém diga, mas é uma palavra linda, mas é uma palavra que nós amamos, mas é uma palavra que nós adoramos, mas ela é uma palavra maligna. Por causa da origem. Ah, mas a minha intenção não foi essa. Eu vou dar um exemplo a você, por exemplo, você entender onde eu quero chegar. Se uma pessoa chegar... Vou contar uma coisa que eu ouvi de uma pessoa. Porque muitas pessoas conversaram comigo depois. O que eu recebi de mensagens, de solidariedade, de depoimentos, de um monte de coisa. Vocês não têm ideia. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Amorosa, isso que você está colocando tem sentido. A pessoa disse assim, eu tenho uma parente que toda vez que ela vai se dirigir a mim, ela me chama de infeliz. E ela diz isso brincando. Diz, ô seu infeliz. Isso se torna uma praga. A pessoa pode dizer brincando, a pessoa pode dizer como for. Infeliz vem de infelicidade, vocês estão entendendo? Então quando eu escrevi, foi no intuito de trazer uma reflexão sobre esses termos e sobre a importância de tudo que eu aprendi com a minha mãe. Por todas aquelas pessoas, porque se eu não fizer isso, se eu não liberar esse perdão do fundo de minha alma aqui, porque eu já botei tudo para fora, eu precisava botar para fora, eu libero perdão para todos que me ofenderam. Eu libero perdão para todos que me caluniaram. Eu libero perdão para todos que me feriram e digo, eles não sabem o que dizem nem sabem o que fazem, porque não conhecem a minha luta e nem conhecem a minha história. Você sabe por que eu tenho que perdoar? Por dois motivos. Eu vou dizer a vocês por que eu tenho que perdoar. Não é só porque eu sou cristã. Porque não adianta eu dizer, sou cristã e não exercer o que Jesus me ensina. Jesus diz assim, perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E por quê? Se eu não perdoar, eu terei que pular o Pai Nosso. E eu oro de 3 em 3 horas. Amorosa, mesmo você orando, você passa por isso? Passa, porque o Senhor diz, regozijai-vos de alegria, quando lhe perseguirem e lhe caluniarem por causa do meu nome. Porque quando eu escrevo um texto como esse que eu escrevi, eu estou levando uma instrução que a pessoa vai decidir se ela vai continuar usando a boca dela ou não. É ela que decide, é o livre-arbítrio dela. Mas eu fiz a minha parte. Eu não pequei pela omissão da inspiração que veio no meu espírito, pelo livro, pelas memórias que eu estou trazendo da minha infância, eu lembrando de irmãos, eu lembrando de coisas da intimidade de minha família. Que muitas das vezes eu tinha especificamente 2 irmãos que gostavam de dizer umas palavras e que aquilo me dava um negócio, sabe? Eu nunca gostei. Minha mãe falava, não fale isso aqui dentro de casa. Era uma confusão. Era um Deus nos acude. Minha mãe, meu pai já tinha morrido, uma mulher sozinha, tendo que enfrentar filho homem, crescendo, de peito erguido, se sentindo o maioral. Vocês não sabem o que é isso, não. Vocês não sabem o que é isso, não. Quem é mãe, mora no interior, sabe o que é que eu estou falando aqui, sabe o que é que eu estou explicando. Então foi pelo mês de maio, pelo mês das mães, por tudo que significa a maternidade. E um dia conversando com um amigo, ele disse, por que você não escreve sobre esses jargões e essas coisas? Tá, eu vou escrever, a gente comentando sobre o que tem me impressionado nesse livro. Quero dizer a vocês que vocês podem pedir esse livro chega de graça na sua casa. Você lê o livro e no finalzinho do livro, deixa eu dobrar aqui que eu estou relendo, não quero perder a página que eu estou lendo. No final do livro tem um Pix que eles colocaram, e se você quiser abençoar a igreja, você manda o valor que você quiser, mas você recebe o livro de graça na sua casa. Se você quer ler esse livro, leia. Quando terminar de ler, você volta, você lê o livro todo, aí você volta a ler o meu texto, que eu não vou tirar.
Minha filha foi no meu Instagram e desativou os comentários, porque ela, como filha, não quer que ninguém fira a mãe dela. Não fui eu que eu desativei aqui para abrir meu coração, porque senão eu fico interagindo com as pessoas. Eu sei que vai ter gente me apoiando, vai ter outras pessoas querendo me ofender, mas será que teve alguém? Eu escolhi quando eu estava com 37 anos e eu me encontrava emocionalmente no chão, passando por uma situação tão difícil na minha vida, que eu disse assim: Senhor, eu só tenho duas portas para bater. Ou eu desisto da vida, ou eu olho para o alto. Eu vou olhar para o alto. Eu só tenho o Senhor. E olha, para vocês terem ideia, naquele período, eu não ia para a igreja uma vez por semana, eu ia para a igreja todos os dias. Porque se eu não fosse para a igreja naquela época, todos os dias, eu não estaria viva hoje. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. E eu fui para a casa de Deus porque eu sabia que só Ele podia me restaurar. Só Ele podia tirar as minhas dores, as minhas mazelas, as minhas angústias. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu digo a vocês de todo o meu coração, se o meu texto transformar a visão de uma pessoa, eu não quero milhares não, porque eu sabia que textão, pouca gente lê, pouca gente curte, as pessoas não gostam de ler. Se eu quisesse aparecer às custas de alguém, eu teria feito texto longo. Use a cabeça, use a inteligência. Eu não faria isso, gente. Então, para finalizar, eu quero dizer a vocês que eu consegui fazer o que eu queria fazer, que era abrir minha alma, era abrir meu coração, é falar coisas que... Isso que eu estou fazendo aqui, eu só faço entre amigos, entre pessoas da minha maior intimidade. Maior intimidade. A minha mãe, uma vez, foi minha madrinha lá de Itabaiana que disse para mim. Disse assim a mim, madrinha disse. Ela disse: sua mãe disse para mim que você é a única filha que não fala para ela dos seus problemas. E eu nunca levei meus problemas para minha mãe, porque eu acho que minha mãe já tem tantos problemas para resolver, que os meus eu resolvo de joelhos no chão. Mas para finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem. A quem é da comunicação, leia mais Coríntios 13. Leia Coríntios 13. Leia Coríntios 13. Peça sempre a Deus, antes de sair da sua casa para fazer o seu programa, para fazer o que for, o seu jornal, ou o seu programa de internet, ou o que for, e diga assim: Senhor, me dê sabedoria para que eu faça o meu trabalho com amor e com responsabilidade, para que eu não fire e não atinja pessoas que não merecem. Eu libero perdão, porque eu também não sou uma pessoa perfeita. Eu sou braba, sou muito braba, porque eu não gosto de determinadas coisas. Agora, eu não sou mulher de indiretas, nunca fui. Eu sempre fui mulher de posições. Eu sempre fui mulher de assumir posições. Quem conhece a minha história sabe disso. Sabe tudo que eu já passei, sabe o preço que eu paguei, sabe de tudo. Eu não vou chegar no alto dos meus 58 anos e dar uma de moleca, dando indireta para quem eu não conheço. Eu não faria isso. Então eu perdoo. Ainda teve gente para duvidar, dizendo: é mole. Eu disse assim na minha gravação: eu não conheço o trabalho deste artista. Olha a frase: eu não conheço o trabalho deste artista. Pegaram essa frase, sério, ela disse que não conhece fulano.
Ouvir falar numa pessoa não é o mesmo que conhecer uma pessoa. Ouvir dizer de um senador, de um ator, de um escritor, de um prefeito, de uma pessoa que mora numa... Não é dizer que conhece a pessoa, eu não conheço. Se eu não conheço, como é que eu vou julgar uma pessoa que eu não conheço? Que eu não sei a pessoa quem ela é, eu não conheço, eu não conheço. Eu estou sendo sincera. Eu fiquei muito, muito triste. E um filme passou na minha cabeça. Um filme. De tudo que eu já fiz por essa terra. Tudo que eu já fiz por Sergipe. De tantos nãos que eu dei. Amorosa, você se arrepende? Como é que eu vou me arrepender? Se tudo que eu fiz foi por amor, como é que eu vou me arrepender? Me diga. Como é que a gente se arrepende, Senhor, de fazer uma coisa que a gente fez por amor? Como é que a gente se arrepende? Eu não me arrependo. Porque eu fiz o que Deus colocou no meu coração. Eu fiz aquilo que o Senhor me inspirou a fazer. Eu disse, eu não quero sucesso demais. Não quero perder a minha alma. Sabe por quê? Eu dizia isso. Eu vou dizer outra coisa aqui para vocês. Não vou encerrar não, porque está vindo, o rolo está descendo, e se o rolo está descendo, é porque eu tenho que falar. Vocês não conhecem os bastidores da música, como eu conheço. Vocês não imaginam. Vocês não mensuram o que é bastidor da música. O que as pessoas são capazes de fazer para subir em um palco. Se eu quisesse mídia, se eu quisesse aparecer, eu teria dito não para cantar no maior evento do estado de Sergipe, que é em Aracaju. E sabe por que eu disse não? Não foi por orgulho, não. É porque hoje eu olho para aquele lugar com um olhar de gestora. Eu não olho mais como artista, eu não consigo. E eu digo, eu tenho saudade do interior. Eu tenho saudade daqueles lugares que eu vi aquele povo simples, olhando para mim, cantando junto comigo. É esse povo que eu tenho saudade. E o meu Deus, vocês não me conhecem, não. Não, vocês conhecem minhas músicas. Vocês conhecem meu nome, Abi? Vocês não me conhecem, não. Quem me conhece é Deus. Ele me conhece. Ele, o meu Pai, me conhece. Você sabe o que é uma pessoa rejeitar dinheiro? Eu rejeitei dinheiro. Vocês acham que eu tenho dinheiro guardado? Eu tenho dívidas. Eu não tenho dinheiro guardado. Dívida eu tenho. Como todo brasileiro. Como todo cidadão eu tenho. Mas eu sou uma guerreira. Eu sou daquela que me levanto todo dia. Eu vou para a luta. Deus é comigo. Deus é comigo. Ele é meu sustento. Ele é minha força. Ele é meu Pai. Ele é meu tudo. E quero fazer um pedido aqui a vocês. Apesar do equívoco do radialista, eu peço a vocês, não o ataquem. Não façam com ele o que vocês fizeram comigo. Não o ataquem, não façam isso. Porque trabalho, a pessoa pode errar. Trabalho, a pessoa pode se equivocar. A pessoa pode cometer um deslize. Ele cometeu. Eu disse na minha gravação, eu peço que você me peça desculpas pro bem dele. Não é pro meu bem, é pro bem dele. Para a paz dele. Que ele me peça desculpas pela minha idade, pela minha história, porque eu sou uma mulher, porque eu sou uma artista, porque eu sou uma mãe, porque eu sou uma avó, porque eu sou um patrimônio vivo do estado de Sergipe. Se você não gosta de mim, se você não gosta das minhas músicas, nem dos meus livros, respeite a minha história. Respeite o meu legado. Eu dei a minha vida pela cultura do meu estado. Respeitem. Respeite tudo que eu fiz por essa terra. Me desculpe.
se junto com o meu desabafo, eu precisei chorar. A gente conhece os amigos, não é no holofote. Não. A gente não conhece os amigos dos holofotes. Eu sei o que é holofote. Eu sei o que é sucesso. Eu conheço, eu já vivi isso. Vocês não sabem quão terrível é. Quão terrível é. Quanta energia. Eu lembro no auge da minha carreira, eu chegava numa cidade e eu via no espírito a energia da cidade. Só que eu não sabia me defender espiritualmente. Eu parava, chegava em Aracaju, parava no hospital. Parava no hospital por causa das energias que eu absorvia como uma esponja. Hoje eu sei me defender para a honra e glória, porque o meu Senhor vai na frente. Deus manda o exército na frente. O Senhor diz a sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É nessa palavra que eu creio. Não é na palavra de homens, eu não quero o elogio de jornalistas, eu sou da comunicação. Nem todo elogio é sincero. Nem todo elogio é sincero. Num texto, eu sei se a pessoa está sendo sincera. Eu consigo sentir na escrita da pessoa a alma dela, eu consigo sentir. Nem todo mundo é sincero. Mas Deus me ensinou a não sentir vaidade. Eu não tenho síndrome de artista. Se eu tivesse síndrome de artista, eu faria essa live aqui, usaria um filtro para ficar com aparência melhor. Estou com o meu cabelo molhado, que eu acabei de tomar um banho. Acordei hoje muito cedo, que eu tive uma missão, 7 horas da manhã, precisei sair de casa cedo. Mas, sabe, o fogo aqui subiu e disse: abra seu coração, não deixe isso dentro. E eu vim abrir meu coração, minha alma, meu espírito para o meu estado. Não maltratem os seus artistas. Seja ele fazendo sucesso ou não, seja ele pequenininho, médio, grande, não importa o tamanho dele. Respeite. Respeite. Se tem um que está brilhando, glória a Deus. Nós temos vários artistas nossos que são nomes nacionais. Glória ao santo Deus de Israel. Fernandinho, cantor gospel, é sergipano. Aquela menina que canta, Cassiane, é sergipana. O filho de João Alberto, João Ventura, é sergipano. Nosso mestrinho é sergipano. E esse menino, Natanzinho, é sergipano, que eu só fui saber que era o meu conterrâneo em fevereiro. Mas quando eu escuto essas coisas, gente, eu não fico querendo saber. E aí? Eu não tenho isso, nunca tive. Eu vou ter agora, depois de chegando, beirando 60 anos de idade. Não façam isso comigo, não desrespeite uma mulher, uma senhora, uma guerreira, uma batalhadora, uma mulher que renunciou sua carreira. Porque quando você renuncia uma carreira para sentar numa cadeira de gestão, você está vulnerável a tudo. A pessoas gostarem de você e me odiarem. Gente que sempre me tratou bem passou a me odiar depois que eu sentei na cadeira da gestão. Enquanto eu estava lá trabalhando 10, 15 horas por dia, pessoas vibrando negativo para mim. Isso é um poder. É por isso que eu oro pelas autoridades. Porque eu já estive sentada ali. Eu sei o que eles passam. Não estou dizendo que todos são santos, não. Quem vai julgar eles é Deus. E se fizer alguma coisa, a justiça. Mas o que eu estou dizendo, vocês não pensem que é fácil sentar numa cadeira de gestão. E muito mais, é porque eu não tive a mesma coragem, ou ousadia, ou o que fosse, que Silvério Pessoa teve. Porque Silvério Pessoa sentou na cadeira e depois disse: quer saber, eu não preciso disso aqui, e capou o gato. Mas eu não estava ali por dinheiro. Eu não fui para ali para roubar. Eu não roubei. Eu vivi do meu salário, vivi de um empréstimo também. Fiz empréstimo ao banco para pagar a dívida que eu tinha do anterior da gestão. Eu vivi do meu salário.
trabalhando por amor, porque eu queria encontrar caminhos para multiplicar as vagas para artista sergipano. Gostasse de mim, não gostasse, me achasse feia, bonita, eu acho ela gorda, eu acho ela velha, para mim não importa o que você acha. Eu faço por amor à história cultural da minha terra, porque eu passei minha vida lutando por isso. E um homem me deu a oportunidade de sentar ali. E o que eu aprendi ali 1 ano e 3 meses, meu amigo, eu não aprendi em 3 anos na faculdade. O que eu sei hoje, o que eu entendo hoje, de políticas de cultura, de métodos de gestão, de movimentações políticas, desse tabuleiro, como ele funciona, eu sei hoje de coisas. Eu sei de coisas que eu só tenho a agradecer. Obrigada, Senhor. Teve uma profecia para mim em dezembro de 2022. Um homem de Deus de fora. Deus usou ele, Deus usou outro profeta, que disse, Deus vai te colocar numa cadeira. Olha o que ele disse. Você vai para os mundos baixos. Mas você vai para lá para falar de mim. Você vai para lá para mostrar o que é ser uma serva de Deus. Eu fui para lá para isso. E saí de lá com pessoas que disse a mim, tenho orgulho de dizer que trabalhei com a gestora como a senhora. Porque a pessoa via minha postura e via que eu não estava ali para fazer coisa errada. Eu estava ali para servir, eu estava ali para ajudar, eu estava ali para fazer o melhor que eu pudesse, que tivesse no meu alcance fazer. E alguém vir e usar meu nome e me colocar contra uma pessoa que eu não conheço. Eu já liberei perdão. Porque agora, assim, o meu coração, assim, tá mais leve aqui dentro. Porque senão eu teria que rezar o Pai Nosso assim, para finalizar. Se eu não perdoasse, eu teria que fazer assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí eu tinha que pular. Aí o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Até aí. Eu tinha que pular o perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por que eu tinha que pular? Porque se eu não libero o perdão, eu também não recebo. Vocês estão entendendo? Então eu oro o Pai Nosso. E para eu orar o Pai Nosso inteiro, eu tenho que liberar perdão. Mesmo que tenham feito o que fizeram comigo. Mesmo que tivessem me batido publicamente. Mas eu deixo aqui uma mensagem como uma mulher que tem experiência de vida. Não façam mais isso com ninguém. Antes de jogar uma notícia, consulte a pessoa, escute a pessoa. Você tem um contato, fale com a pessoa. Para você não cometer uma injustiça com quem não merece. Que Deus lhe abençoe, lhes abençoe. Eu declaro nessa noite que Deus vai mudar a história de Sergipe. Eu declaro nessa noite, se eu sou uma mulher de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, eu declaro nessa noite que o diabo, Satanás, a coisa ruim vai cair por terra. E cada vez mais nós vamos ver mais artistas e mais artistas e mais artistas nossos brilhando. Eu declaro um tempo novo para a nossa cultura, não apenas na área da música. Porque cultura não é só música. Cultura tem outras áreas. Nós temos grandes escritores, nós temos grandes atores, nós temos grandes artistas plásticos, temos grandes profissionais de audiovisual, temos grandes profissionais e brincantes da cultura popular. Nós temos grandes pesquisadores. A cultura não é só música. É isso que as pessoas precisam entender. Sergipe. Amem mais Sergipe. Respeitem mais seus conterrâneos. Antes de você dizer coisas por quem você não conhece, você nunca conviveu, não escreva algo que pode ser uma sentença contra você, espiritualmente falando. Não faça isso. Vigie antes de fazer, faça uma oração. Diga, Senhor,
Será que eu devo comentar aqui? Será que eu devo dizer alguma coisa aqui? Vigie. Porque o inimigo, ele está dentro da internet. Está destruindo a vida das pessoas. Mas não vai destruir a minha. Porque aquele que está lá em cima é quem me justifica. Eu não vou e não iria guardar isso. Nem ia dormir com isso. Porque eu não sou mulher de guardar o que eu sinto. Eu abro a live e abro meu coração. Escuta quem quiser, acredita quem quiser. Mas eu falei tudo o que eu queria falar. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe quem ficou aqui até agora. Que Deus abençoe quem teve paciência para me ouvir. Me perdoe pelos momentos de emoção que eu tive. Me perdoe. Mas eu estava muito dolorida. Eu estava muito triste. Sabe, pessoas falando coisas que eu não mereço. Fiquei triste. Fizeram muita coisa com Jesus que ele não merecia. Jesus disse, vocês serão perseguidos, vocês serão atacados, vocês serão feridos por causa do meu nome. E eu estou aqui recebendo os ataques. Um irmão cristão lá de Portugal, que está em Portugal, mandou um áudio para mim, disse, Deus mandou eu orar por você, minha irmã. E aí eu contei para ele o que aconteceu comigo. Ele disse, se tu estás sendo perseguida, não penses tu que isto é ruim. É ruim aos olhos do mundo, mas aos olhos do céu não é. Porque Deus está contigo. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser ferido. Dói na carne, dói na alma. A gente para e diz assim, as pessoas não consideram o que a gente fez. As pessoas não consideram nossa dedicação. Eles querem pegar a carreira de uma pessoa e jogar no lixo. Vou pegar a carreira dessa pessoa e vou jogar no lixo. Vou colocar a opinião pública contra ela. Não estou dizendo que a pessoa fez isso. Mas gerou isso, porque muita gente acreditou no que a pessoa disse. Que eu queria me aparecer às custas de alguém. Eu peço encarecidamente a vocês. Eu fiz essa live. Não vou ouvir minha filha. Se eu devo publicar ou não. O que minha filha decidir, eu vou fazer. Se minha filha disser, não deixe no seu feed, eu não deixarei. Se minha filha disser, pode deixar no feed, eu vou deixar. É minha filha quem vai decidir, não sou eu. Se minha filha disser, não, a senhora já abriu seu coração, não publique nada. Eu tô no estado que eu preciso da ajuda da minha filha. Preciso. Porque muitas vezes ela me ajuda tanto. Deus usa tanto ela para mim. E eu vou perguntar, filha, eu deixo ou eu não deixo a live? É ela quem vai decidir. E eu rogo a Deus em nome de Jesus que toque e coloque no coração dela a decisão que é dele e não dela. Em nome de Jesus. Um abraço. Muito obrigada por tudo. Orem por mim. Mas ore também por Luiz. Ore por ele. Ele precisa. A equipe dele também precisa. Ore por quem machucou. Ore por essas pessoas. Eles também precisam. Ore. Muita gente está precisando de Deus. Muita gente. Às vezes eu fico no meu quarto dizendo, Senhor, o que é que eu posso fazer para ajudar? Falar mais do Senhor para as pessoas. Vocês acham que Satanás está feliz com isso? Tá não. Tá não. Mas o meu Deus é Ele quem me justifica. E ninguém mais. Um abraço. Que Deus abençoe esse estado que eu tanto amo. Que às vezes me faz sofrer tanto. Mas que nem por isso eu vou deixar de amar. Não vou deixar por nada. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, tchau.